Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Clécia, a professora de inglês de vocês, certo? Hoje eu resolvi gravar o vídeo para explicar, da minha maneira, o nosso novo conteúdo, que será a forma imperativa do verbo. O imperativo é uma das formas nominais dos verbos. Nós temos ele em português, em inglês, em espanhol e em outros idiomas também. Nós utilizamos o imperativo para expressar uma ordem, um pedido, uma recomendação, dar um alerta, fazer um convite, dar um conselho, fazer uma súplica, entre diversas outras situações. Esse imperativo, ele não se aplica à pessoa eu, a primeira pessoa do singular. Por quê? Como você utiliza esse formato para dar uma ordem, fazer um pedido, geralmente você não faz isso para você mesmo. Se eu falo assim, abra a porta, eu estou falando para outra pessoa. Eu não vou falar para mim mesma, Clécia, abra a porta. Não, se eu tiver que abrir a porta, eu vou lá e abro. Então, nós não damos ordem ou fazemos convites ou pedidos a nós mesmos. Geralmente é para outra pessoa. Então, por esse motivo, o imperativo ele não existe na primeira pessoa do singular, que é o eu. O imperativo é indeterminado em tempo. Isso quer dizer que nele nós não conseguimos distinguir e nem conjugamos o verbo de acordo com os tempos verbais, presente, passado e futuro. Ele é neutro. Porém, como você está pedindo para que alguém faça alguma coisa ou dando um conselho para que alguém realize alguma coisa, supõe-se que essa ação ainda será realizada. Imagine que eu fale assim para vocês: alunos, abram o livro na página 90. Não é nem no presente nem no passado, mas é uma coisa que vai acontecer no futuro, um futuro próximo, imediato, mas é algo que ainda vai acontecer. Apesar disso, nós ainda consideramos que o imperativo ele é indeterminado em relação ao tempo, certo? Nós podemos dividir o imperativo em duas formas: a forma afirmativa e a forma negativa. Eles são bem semelhantes e vocês vão perceber isso. Observem aqui, como no slide anterior foi citado, nós utilizamos o imperativo para expressar um comando ou um pedido. Existe uma diferença entre dar um comando ou fazer um pedido? Sempre dá essa ideia de que você está mandando alguém fazer alguma coisa. Mas lembre, para que a frase fique mais educada, nós podemos adicionar um please, um por favor. Se eu falar assim, turma, fiquem quietos. Turma, faça silêncio. E eu falar assim, turma, fiquem quietos, por favor. Turma, façam silêncio, por favor. Vocês vão notar que o por favor, que é please em inglês, ele adiciona um ar mais educado a essa frase, tornando um pedido, certo? Nós não temos no uso do imperativo a presença de um sujeito na frase. Então, quando eu digo assim, fique quieto, coma seu lanche, abra o livro, sente-se. Todas as vezes que eu dou essa ordem ou faço algum pedido, não tem explícito na frase, não tem dito claramente a quem eu estou fazendo esse pedido, mas subentende-se que é a você, é alguém que está comigo no momento, alguém com quem eu estou falando no momento. E esse você, em inglês, é o pronomezinho you. Ele existe nesse mesmo formato igual no singular ou no plural. No português é que nós realizamos essa separação, porque nós temos você e vocês, nós separamos. Mas em inglês é a mesma palavra para as duas situações, tá bom? Aqui vamos observar alguns exemplos. Do the test now. Faça o teste agora. Check the system before shooting. Cheque o sistema antes de gravar.
são comandos, pedidos. Aqui no início, nós temos os verbos e eles estão sozinhos, não tem nenhuma palavra antes. Entretanto, sabemos que foi um pedido, um requerimento feito a alguém que está ali no momento, no caso a você, tá bom? Tanto faz ser você ou vocês. Vamos ver aqui mais algumas situações em que o uso do imperativo se aplica. Give orders, dar ordens. Write your name, escreva seu nome. Give instructions, dar instruções. Take a deep breath, respire fundo. Offer something, oferecer alguma coisa. Have some tea, tome um pouco de chá. E para make a request, fazer um pedido. Be quiet, please. Fique quieto, por favor. Notem que são várias as possibilidades de uso, mas sempre é com o mesmo intuito de pedir algo a alguém, ou dar uma ordem, ou dar um conselho, sempre com essa ideia, certo? É um pouco complicado quando a gente vai para inglês porque é uma língua estrangeira. Então, é preciso você entender o que está dizendo ali para saber se a frase está dando uma ordem ou não, se está no imperativo ou não. Mas a tradução sempre ajuda. Para aqueles que já têm algum conhecimento de vocabulário, consegue se desenvolver ali sozinho em muitas situações. Mas para aqueles que estão começando no estudo do inglês, é sempre indicado utilizar a tradução como um apoio, como uma ponte. Você está de um lado e quer chegar ao outro, então passe por uma ponte, que é a ponte da tradução. Ela vai te ajudar a entender melhor. Mas lembre-se, estudar inglês vai ser necessário que você veja bastante coisa em inglês também para desenvolver ali o seu conhecimento no idioma de uma forma mais profunda. No início, a tradução é nossa aliada, mas depois é possível ir deixando ela um pouco de lado e você vai conseguir caminhar sozinho. E isso acontece depois que você vai praticando. Agora, a forma negativa do verbo. Forma-se o imperativo negativo com do, not ou então don't. Essa aqui é a forma completa e essa é a forma abreviada, uma forma mais curta, mas os dois são corretos, significam a mesma coisa e você pode escolher qual você gosta mais de usar, qual você quer usar. Normalmente eu aconselho para os meus alunos que, se você não lembra como formar a forma abreviada, faça a forma completa, já que ela também é certa e não vai ter erro nisso. Então, vamos lá, olha só alguns exemplos. Don't test the radar system now. Não teste o sistema do radar agora. Olha, o verbo, ele tá aqui, testar, só que antes tem o não. Então, nós temos uma mudança bem leve. Se eu falar assim, abra o livro na página 5, é um uso do imperativo. E se eu falar, não abra o livro na página 5, é também um uso da forma do imperativo, porém negativo. A gente só acrescenta esse não no início. Em inglês existe not e existe o no. Entretanto, a forma mais utilizada junto aos verbos é o not. E ele nunca aparece sozinho. Ele sempre vai ter ali junto um verbo auxiliar. E nesse caso nós temos o do. Mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos entender melhor qual o uso, qual a função desses verbos auxiliares. Mas nunca esqueçam que not não anda sozinho, ele sempre vai ter um amiguinho perto. Eu digo isso porque muitas pessoas... Então, vocês podem perceber que existe uma diferença mínima entre a forma afirmativa e a forma negativa. A única diferença é que na forma negativa nós acrescentamos do not ou don't no início da frase, ou seja, antes do verbo. Se o verbo for a primeira palavra, então nós temos uma forma afirmativa. Se o não
seja ele na forma completa ou na forma abreviada aparecer, então é uma forma negativa. E aqui temos também um pequeno lembrete que eu também já citei no início da explicação, né? Usa-se please no início ou no final de uma sentença imperativa para torná-la mais educada. Então, mesmo que seja um pedido ou uma ordem, sempre que você adiciona o please, que é o por favor, ela fica mais educada, uma forma mais gentil de fazer esse pedido, esse comando, certo? Aqui nós temos um exemplo. Please, clean the tools after using them. Por favor, limpe as ferramentas após usá-las. Então, é uma forma mais educada de fazer esse pedido e há também uma possibilidade de uso do imperativo. Relembrando aqui, gente, o imperativo. The imperative is formed with the verb without a subject. O imperativo é formado com o verbo e sem a presença de um sujeito. Eu não preciso dizer você abra a porta, você sente-se, você durma. Não, eu vou dizer só durma, abra a porta, sente-se, coma, corra, fale. Eu não preciso utilizar nenhum sujeito no início, eu não preciso falar a quem eu estou fazendo esse pedido, dando essa ordem, porque no contexto da comunicação oral fica bem claro, tá bom? E aqui temos mais alguns exemplos em inglês. Open the door, abra a porta. Take and aspirine, pegue e aspirem. Pay attention, preste atenção. Observe que o verbo é sempre a primeira palavra, sempre. The negative imperative is formed with do not, don't and the verb. A forma negativa é formada por do not ou don't mais o verbo. Don't touch that. Don't play with your brother. Não toque nisso. Não brinque com seu irmão. Então, a única diferença é o acréscimo aqui do não no início, tá certo, gente? Copiem o conteúdo no caderno de vocês e na próxima semana nós vamos dar continuidade ao estudo do verbo em outros formatos e também ver um pouquinho mais sobre o imperativo. Espero que vocês gostem do vídeo e que vocês compreendam o conteúdo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um beijo, tenham todos um bom dia.